Ó, beleza, moçadinha? Tudo bem? Espero que você esteja bem, esteja se cuidando e cuidando dos outros também. Vamos lá, vamos em frente aqui na nossa gloriosa Química E. A nossa aula de hoje, né, aula 28, é uma continuação direta da última aula. Então vamos lembrar que nós vimos na última aula? Nós falamos dos óleos e das gorduras. Falamos dos lipídios, né, especialmente óleos e gorduras. E no final da aula, eu comentei com vocês uma reação importantíssima, famosa por aí, que é a famosa reação de saponificação. Ou seja, a reação que produz sabão. Hoje nós vamos continuar a partir desse ponto, ou seja, nós vamos ver que os lipídios, além das suas funções biológicas, né, que vocês estudam de biologia, por exemplo, manter a temperatura do corpo, né, homeotermia e outras características, aqui nós vamos ver as aplicações práticas. E a principal nós já vimos no final da aula passada, é a fabricação de sabão. Então, esse é o espírito da aula de hoje, aplicações dos lipídios. Aplicações, especialmente dos óleos e gorduras. Vamos então lembrar rapidamente como é a famosa reação de saponificação. Então você pega ali um óleo ou gordura, eu vou chamar genericamente de um triglicerídeo. Triglicerídeo. Lembra como que é a reação? Reage com uma base. Vamos dar um exemplo para ficar melhor. Vamos supor que a base fosse o hidróxido de sódio, que é a mais usada. É essa reação que vai produzir o que a gente queria, que é o nosso velho e querido sabão. Reação de saponificação, então, produz sabão. Lembrando que o sabão é um sal de ácido carboxílico, sal de ácido graxo, se você quiser falar, e o subproduto glicerol. Muito bem, muito bem. Então, essa aqui é a famosa saponificação. Agora, veja, como você lembra muito bem que sabão é um sal de ácido carboxílico, eu vou convidar vocês a chamar o sabão de uma outra forma, de outra maneira, que também é bem bonitinho. Veja, por exemplo, vamos pensar, como que chama um sal que é formado a partir do ácido acético? Lembra do melô do mosquito? Mosquito dengoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Te mato, te pico. O ico vira ato. Então, um sal que veio do ácido acético vai ser um acetato. Um sal que veio do ácido nítrico vai ser um nitrato. Genericamente, um sal que veio de um ácido carboxílico, que são os ácidos graxos, né? Um sal que veio de um ácido carboxílico, genericamente eu vou falar que ele é um carboxilato. Por que carboxilato? Porque genericamente é uma maneira prática, fácil, de falar sal de ácido carboxílico. Isso se chama preguiça. Para não falar sal de ácido carboxílico, eu falo simplesmente que o sabão é um carboxilato. Fechou? Tranquilo. Então, qual é a cara de um sabão? Qual é a cara de um sabão? De onde vem a longa cadeia carbônica do sabão? Veio lá do ácido graxo, que faz parte lá dos óleos e gorduras. Então, como que é a cara de um sabão? É carbono, 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 carbono. Alguma coisa tipo assim, a nível D, tá ligado? Chegou meu grande amigo Luciano aqui, mais um corintiano no pedaço. Muito bem. Então, carbono, 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 e alguma coisa tipo assim, ó, C dupla O. E como é que eu usei o hidróxido de sódio? Aqui seria o sódio. Se eu tivesse usado hidróxido de potássio, aqui seria potássio, e assim por diante. Lembrando que aqui é uma ligação iônica. Não vai colocar um risquinho aqui. Aqui não é ligação covalente. Os sais são compostos iônicos. Portanto, essa é a cara, essa é a estrutura de um sabão. Então, moçadinha, preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Se você entender isso, metade da aula de hoje está resolvida. Observe. O sabão, ele tem duas partes bem distintas. Ele tem uma longa cadeia carbônica, carbono, 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 carbono. Portanto, ele tem uma grande parte apolar. E você concorda que aqui ele tem uma ligação iônica? O que é uma ligação iônica? É aquela onde a diferença de eletronegatividade é tão grande, ou seja, é uma ligação tão polar,
que ela é iônica. Sim. Então, nós temos aqui nessa ponta uma ponta polar. Inclusive, não é raro que para facilitar a vida na hora que a gente vai representar o sabão, a gente representa o sabão de uma maneira muito simplificada. Não é Yupac, é Tadeupac, é uma maneira preguiçosa, mas é muito usada por aí. A gente pode representar a cadeia apolar simplesmente com um risquinho. E aqui onde está essa ligação iônica, a parte polar, com uma bolinha assim, pronto. Pronto, né? Por incrível que parível, essa é uma representação simplificada de uma molécula que tem essa característica. Qual? Vamos repetir? Uma longa parte apolar e uma extremidade polar. Então, vamos caracterizar essas duas partes encontradas no sabão. Vamos pensar. A parte polar. Se essa parte é polar, na hora que eu coloco, por exemplo, um sabão na água, claro, tomar banho, água, sabão, né? Água e sabão, aí ó, tirar o coronavírus desgraçado, aí, água e sabão. Inclusive, ó, que grande pedida para esse ano falar de sabão. Está todo mundo lavando a mão aí 50 vezes por dia, certo? Então, na hora que eu tenho um sabão na água, a água também é polar, muito polar. E semelhante dissolve semelhante. Portanto, essa parte polar vai ter uma grande afinidade com a água. Ela gosta da água, é amiga da água. Portanto, vou falar que isso aqui é uma parte hidrofílica. Filos, amigo, hidro, água, amiguinha da água. Essa parte da cadeia carbônica não, é uma parte apolar, não gosta da água, foge da água. Eu vou falar que é uma parte hidrofóbica. Hidrofílica, lá. Hidrofóbica, aqui. Só que em vez de escrever hidrofóbica, eu vou escrever a mesma ideia com outras palavras. Presta atenção, presta atenção. Se essa parte é apolar, ela vai gostar, ela vai ter afinidade de quem também for apolar. E qual que foi o nosso assunto da aula passada, que continua sendo o assunto da aula de hoje? Lipídios. Por que que óleo e gordura não se mistura com água? Por que que os lipídios não têm afinidade com água? Justamente porque eles têm longas cadeias carbônicas, longas partes apolares. Mas espera aí, se essa parte do sabão é apolar e os óleos e gordura, ou seja, os lipídios também são apolares, quer dizer que entre essa parte e a gordura tem afinidade, claro. Semelhante dissolve semelhante. Apolar tem afinidade, tem atração com apolar. Portanto, essa parte apolar é amiga de lipídio. Se quem é amiga de água eu falo que é hidrofílica, quem é amiga de lipídio, eu vou falar que é uma parte lipofílica. A parte polar é amiga da água. A parte apolar é amiga de lipídios. Né? Lipídio, né? Conclusão, olha que interessante. Repito, esse é o fundamento de metade da aula de hoje. Que conclusão que você tira? Que tem que tomar banho, claro. Que tem que usar sabão, claro. E além disso, que conclusão que você tira? Que o sabão tem uma parte amigo da água e tem uma parte amiga de lipídios. Tem uma parte hidrofílica, uma parte hidrofóbica, ou se você quiser, uma parte hidrofílica, uma parte lipofílica. Portanto, ele é amigo dos dois, dos polares e dos apolares. Como que a gente vai falar isso com uma palavra só? É uma palavra muito importante. E vou falar que o sabão é anfi. Lembra esse prefixo? Anfi. A gente já falou, por exemplo, de óxidos anfóteros. Anfos significa dois, duplo, duas maneiras. Ele é amigo dos dois. Ele é anfifílico. Alguns chamam também anfipático, né? Patia, simpatia, antipatia, né? Amigo dos dois. Anfifílico. Ou seja, a parte polar do sabão interage, tem uma boa interação com quem for polar. E a cadeia carbônica, a parte apolar, interage, tem boa afinidade com quem é apolar, por exemplo, com os lipídios. Um lado hidrofílico, um lado lipofílico. Amigo de um, amigo do outro, amiguinho dos dois. Lanfifílico. Você diria, e daí? Calma, calma. Moçada, se nós estamos falando de sabões, é claro que o grande assunto de hoje é limpeza. Limpeza.
Foi ontem ainda. Eu estava em casa, eu ganhei um bolo delicioso de cenoura, com aquela cobertura assim de chocolate, assim. Puta, eu adoro doce, né? Para mim é só que eu não sei quem inventou esse negócio de comer primeiro salgado e depois doce. Eu acho absurdo isso, né? Eu como primeiro um doce e depois um doce. E no meio um docinho, claro. Então depois que eu comi todo o bolo de chocolate que veio naqueles, como chama aqueles? Tupperware. Tupperware, tinha um Tupperware com bolo de cenoura e chocolate, né? Porque tem o software, o hardware e o Tupperware. Muito bem. Eu peguei aquele Tupperware, evidentemente fui lavar. Tranquilo. Passei água, um pouquinho de sabão, limpo. Mas ao mesmo tempo, a gente tinha feito lá uma carne na panela, mas ficou muito boa também, lambei os beiços, como diz um amigo meu. Mas era uma costela engordurada. Puxa, lavar aquela panela, depois eu vou dar uma dica de como você pode lavar melhor. Mas é que você concorda que lavar uma coisa engordurada é muito mais difícil? E a pergunta de sempre, por quê? Por que lavar o Tupperware com o bolo foi fácil e lavar a panela que tinha costela foi difícil? Porque a gente lava com água. Você não lava com gasolina, pelo menos no laboratório sai água, não sai gasolina, não sai éter, não sai petróleo, sai água. E a água é polar. Então, quando eu pego uma coisa suja e quero lavar, quero tirar aquela sujeira, a água tem que carregar com ela a sujeira. Mas pensa assim, se a água tem que levar a sujeira junto com ela, é necessário que entre a sujeira, fora a sujeira, aquilo que eu quero limpar. E a água tem uma afinidade. Afinidade. E como a água é polar, quem que ela vai carregar mais facilmente? Quem também for polar. Por que é fácil lavar doce, bolo? Porque eles são carboidratos principalmente. E lembra que nos carboidratos, nos açúcares, eu tenho um monte de OH, 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 OH. E o que esses OH formam com a água? Ligações de hidrogênio. Portanto, na hora que aquele Tupperware sujo de bolo, eu passei água, a água vai levar aquele sujeirinho de bolo, aquelas migalhas, né? E de carboidratos serão levados juntos. Sim, porque tem afinidade. E por que lavar a panela com carne de costela foi difícil? Porque é gordura. E a gordura é apolar. E a água é polar. Então, por que a gente usa sabão para lavar a água e entre o sabão? Vamos dar outro exemplo. Em vez de falar de Tupperware, de costela ou de bolo, vamos imaginar que qualquer dia você resolve lavar aquela tua querida meia, que já faz 3 meses. Né? Então, você vai pegar lá uma bacia com água. Beleza? Aqui, imagine que aqui é a bacia, aqui é a água. Você vai tirar na tua meia e colocar a meia aqui. Claro, né? Então, imagine que aqui é tua meia, um pouquinho suja, depois de você usar muito tempo. Vamos imaginar que ela tem uma pequena gordurinha, um pequeno sebinho. Então, aqui é a meia, aqui é a gordurinha, né? Um pouquinho grande essa gordura. Então, meia, gordura, água. O que você vai fazer para limpar mais fácil? Joga sabão. Joga sabão. Olha o sabão aqui, ó. Onde que o sabão vai ficar? Na água, na gordura, ou uma parte em cada um? Uma parte em cada um. A cadeia carbônica, que é apolar, ela se intromete na gordura. Então, olha a cadeia carbônica aqui, gente. Olha a cadeia carbônica aqui, ó. E essa cabecinha que é polar, ela tem afinidade com a água. Então, ela fica aqui para fora. Olha que interessante. Olha como que vão ficando as partículas de sabão. Elas vão espetando a gordura. A parte apolar fica para dentro. As cabecinhas polares ficam para fora. Então, na hora que você enxaguar, quem que a água vai ver? A gordura que ficou no meio ou as cabecinhas polares? As cabecinhas polares. Se a cabecinha polar e a água polar tem afinidade, então na hora que eu enxago a água, leva a gordura junto. Ou seja, o que o sabão fez? Ele enganou a água. Ele fez como se fosse uma encapsulou, colocou as suas partículas de sabão, ficaram entre a gordura e a água, né? Ele como se colocasse uma máscara, né? Agora está todo mundo usando máscara aí por causa, né? Máscara, só que essa enganação tem um nome. Isso chama formar uma emulsão. Ah, que coisa emocionante, né? Já diria o rei Roberto Carlos, né? Se chorei ou se sorri, o importante é que emulsões eu vivi. Muito bem. Então, o que é emulsionar? É misturar coisas que, em princípio, não iriam se misturar.
Vamos repetir essa ideia importante, moçadinha? Essa formação, a gente fala que isso aqui formou uma micela. Uma micela. Veja, entre a gordura e a água não tem afinidade. Não. Então fica difícil tirar a gordura. Fica. O que você faz? Joga sabão. Onde que o sabão vai ficar? Na água? Na gordura? Ou uma parte em cada um? Uma parte em cada um. A parte polar fica na água, a parte apolar fica na gordura. Então na hora que eu passar a água acaba levando aquela gordura disfarçada. Seria para a gordura ficar junto com a água? Não, eles não têm afinidade. Mas como o sabão enganou a água, fez a gordura ficar junto com ela, essa gordura no meio da água, a gente fala que formou uma emulsão. Tempos atrás, quando você estudou biologia, você estudou que na digestão tem alguma coisa, você lembra dessa palavrinha? Que a bile emulsiona as gorduras. Porque a bile também tem uma estrutura anfifílica. É claro que é um pouco mais complexo que isso, mas essa é a ideia. Portanto, facilita a digestão no caso da bile. Repare que essa propriedade de ser anfifílico é extremamente importante, é extremamente útil. O Enem, por exemplo, ano sim, ano também, ele cobra essas ideias, porque é uma coisa prática, coisa do dia a dia, né? Que o sabão tem esse caráter anfifílico. Tem um probleminha que eu vou destacar aqui embaixo de maneira rápida, só para você saber. Em algumas regiões, em algumas cidades especialmente, o sabão não é muito eficiente. Vou explicar melhor. Qual é a palavra-chave da aula de hoje para a gente entender sabão? Solubilidade. Toda hora estou falando de atração, de afinidade, de ficar junto, portanto, solubilidade. Moçada, nunca mais esqueça, tá? Limpar significa dissolver. Limpar significa solubilizar. Fazer uma dissolução, solubilizar, ficar junto. Ou seja, de novo, se minha meia estava suja de gordura, eu passei a água, não seria para a água carregar a gordura, não. Não seria, porque não é solúvel, a gordura não é solúvel na água. Mas como o sabão enganou, acabou disfarçando, acabou limpando. Portanto, para limpar eu tenho que dissolver. Então a palavra-chave da aula de hoje é solubilidade. Por que estou dizendo isso? Porque em algumas regiões, onde a água tem muito cátion cálcio, ou cátion magnésio, cálcio, magnésio, esses carboxilatos, agora estamos usando, esses carboxilatos de cálcio e magnésio são insolúveis. Se eles formam carboxilatos, ou seja, sais de ácido carboxílico, insolúveis, vamos pensar, qual que é a grande ideia da aula de hoje? Limpar significa dissolver. Se nessas regiões que tem muito cálcio e magnésio, que a gente chama de água dura, tanto baixo até que for, na hora que eu coloco o sabão, os carboxilatos ficam insolúveis, espera aí, se eu quero dissolver e aqui forma uma coisa insolúvel, vai ajudar muito a limpeza nesses locais? O sabão vai ajudar? Não. Então, nesses locais, o sabão não é tão eficiente como nos outros locais. Poxa, e daí? Como que o pessoal faz para lavar louça, né? Tem que lavar louça, tem que ajudar em casa. Nessa época aí que você está de moleza em casa, tem que ajudar em casa a lavar louça, tá? Como que usa detergentes, claro. Então, agora vamos falar um pouquinho dos detergentes. Vamos lá. O que é um detergente? Estou escrevendo errado aqui. Detergentes. Tá, detergentes. O que é um detergente? Né? É cadeia, prisão no lugar de detergente. Né? Claro, né? Detergentes também são sais, assim como o sabão é um sal. Só que tem uma diferença grande em termos de estrutura. Sabão é sal de ácido carboxílico, ou seja, é um carboxilado. Os detergentes são sais, mas não de ácido carboxílico. São outros tipos de sais, mas são sais, continuam sendo sais, sim, senhor. Por favor, pegue a sua apostila, procura aí na apostila, onde que eu coloquei a palavrinha detergentes, achou aí? Eu coloquei aí 2 exemplos, não é para decorar nada, é só para ver exemplos de detergente que eu coloquei, para a gente, né, ficar com a ideia um pouquinho melhor sobre eles. Repare que eu coloquei ali, olha que nome bonitinho, aquele primeiro detergente. Para-dodecil benzeno
sulfonato de sódio. Então, o paradodecil é o radical e o benzeno. Veja, sulfonato. Mosquito dengoso, te mato, te pico. Ato vem do rico. Então, sulfonato vem do ácido sulfônico. Portanto, esse é um sal de ácido sulfônico. E outro exemplo que eu coloquei também ali, também de detergente, também que é muito bem conhecido isso aqui. Lauril sulfato de sódio. Esse é mais fácil. Se ele é um sulfato, ele é um sal que veio do ácido sulfúrico. Conclusão. Os detergentes também são sais, mas não são sais de ácido carboxílico. Não são carboxilatos. São outros sais. Por exemplo, sulfonatos, sulfatos. Você diria, e daí? Daí. Sabe qual é a grande vantagem dos detergentes em comparação com os sabões? Mesmo nesses locais onde o sabão não é muito eficiente, porque nesses locais os carboxilatos ficam insolúveis e se limpar significa dissolver. E aqui formou uma coisa insolúvel, quer dizer que a limpeza não vai ser muito legal, não vai ser muito eficiente. Mesmo nesses locais, esses sais continuam solúveis. Então eu vou escrever aqui, ó, sempre solúveis, sempre solúveis. Ou seja, mesmo nesses locais que tem água dura, onde os sabões não são muito eficientes, os detergentes continuam solúveis. Portanto, são mais eficientes que os sabões. Agora, olha que coisa muito legal, que não é muito falada por aí, mas que é muito legal que você saiba, que você aprenda, que você use. Vem comigo. Se os detergentes têm essa grande vantagem de serem sempre solúveis, portanto, serem mais eficientes na limpeza, porque limpar significa dissolver, a grande propriedade de hoje é a solubilidade. Se os detergentes têm essa grande vantagem, você concorda que eles também devem ter alguma desvantagem? Moçada, comigo aqui. Volta para cá. Como que mesmo que faz sabão? Você pega lá um óleo, uma gordura, né? Sebo, banha, seja o que for, reage com uma base, dá sabão. Pergunto, são muitas reações, coisa multiplicada, ou é só uma reaçãozinha? Só uma reaçãozinha. É fácil de fazer sabão. E da onde vem isso daqui? Então, de repente, vem de óleo de soja, óleo de milho, vem de sebo de porco, sebo de boi, gorduras, coisas naturais. E, portanto, fazer sabão não é tão complicado, não são muitas transformações para fazer sabão. Então, o sabão ainda guarda um certo aspecto natural. Se é natural, ou pelo menos é pouco artificial, na hora que eu uso um sabão, na pia, no banho, cai no ralo, a água, vai para o esgoto, por exemplo, se jogar num rio. Se ele saiu da natureza, na hora que ele volta para a natureza, sempre haverá micro-organismos que degradam o sabão. O sabão é biodegradável. O sabão é biodegradável. Saiu da natureza, voltou para a natureza, show. Detergentes. Esses que você olhou agora na apostila, esses dois exemplos, o lauril, sulfato de sódio, o paradodecil, benzeno, sulfonato de sódio. Você concorda que ele tem longas cadeias carbônicas? Portanto, uma grande parte apolar. E também tem uma ligação iônica na ponta, uma parte polar. Então, a ideia é a mesma. Só que de onde vêm aquelas longas cadeias carbônicas? Geralmente vem do petróleo. Lembra da indústria petroquímica que a gente falou um tempo atrás? Petróleo. Agora, para transformar petróleo em detergente, você acha que é uma reaçãozinha só ou muitas transformações? Muitas. Portanto, ele é muito natural? Ele é bastante artificial. Se ele é artificial, na hora que usa um detergente, lavei a louça, caiu no ralo, vai para o esgoto, se por acaso jogar no rio, se ele é artificial, mamãe natureza sempre está pronta para receber ou nem sempre? Nem sempre. Ou seja, os detergentes nem sempre são biodegradáveis. E aí tem aqueles problemas que você estuda em biologia, né? Se fica nos lençóis, assim, nos rios, nos lagos, problema de entrar luz, aquele problema que você estuda em biologia bastante. Portanto, pode ser problemático para o meio ambiente o grande uso de detergente. Mas ele é tão eficiente. Seria tão bom que a gente pudesse usar sempre detergente sem dar problemas, né, ambientais. Quando o ser humano quer fazer uma coisa bem feita, onde que ele busca inspiração? Na natureza. Vamos voltar para cá.
Você concorda que os óleos e gorduras que a gente usou para fazer sabão são naturais? E como que são essas cadeias carbônicas encontradas lá nos óleos e gordura, que é aquela parte que veio dos ácidos graxos? Lembra que ela tinha duas características? Primeiro, uma cadeia longa. Segundo, é uma cadeia linear, é uma cadeia normal, não tem ramificações. Essas cadeias carbônicas detergentes também são longas, só que às vezes eles têm ramificações. E são justamente essas ramificações que atrapalham a biodegradabilidade dos detergentes. Conclusão. Depois que os cientistas descobriram isso, foi determinado que os fabricantes de detergentes só podem usar cadeias carbônicas normais. Eu vou resumir tudo isso. Então, no detergente, quando a cadeia carbônica for uma cadeia normal, ou seja, que não tem ramificações, esse detergente será biodegradável. E, portanto, não vai dar problemas ambientais. Por isso que atualmente é obrigatório que os fabricantes de detergente usem apenas cadeias carbônicas normais, ou seja, que não tenham ramificações. Para quê? Para ficar mais parecido com aquela cadeia encontrada nos sabões, que são degradados por micro-organismos. Legal, né? Que legal. Mas é claro que as ideias do detergente continuam as mesmas, no sentido de ser anfifílico, no sentido de facilitar a limpeza e essas coisinhas mais. Só que veja, moçada, eu quero chamar a tua atenção agora para um detalhe muito interessante. É muito comum algum aluno perguntar: professor, como é que um sabonete amarelo faz espuma branca? Ou um sabonete azul faz espuma branca? O que é uma espuma? Espuma. Será que é um parente do tigre que já morreu? É um espuma? Não, não. Espuma é um monte de bolhas. Tá, e daí? E o que é uma bolha? Se eu pegasse uma bolha e olhasse assim no microscópio, numa lupa, uma bolha nada mais é do que uma casquinha de água. Repito, casquinha de água. E o que tem dentro? Ar. É por isso que a cor da espuma não depende da cor do sabonete. Se são moléculas de água, recheadas de ar, água com ar, não depende da... agora, como que forma isso? Por que sabão e detergente, quando você coloca, forma espuma? Talvez quando a gente era criança e queria brincar de fazer bolha de sabão, né? Antigamente era comum, agora o pessoal só fica jogando videogame. Mas a gente brincava disso, né? Fazer bolha de sabão. Se eu pegar água pura, chacoalhar, faz espuma? Não. Por quê? Porque entre as moléculas de água existem fortes atrações, as famosas pontes de hidrogênio. E nesse caso aqui, por exemplo, existe uma força distribuída numa área. Força por área é uma tensão. Tensão. É uma tensão que aparece na superfície. Ou seja, entre as moléculas de água existe uma grande tensão superficial. Se as moléculas de água estão fortemente atraídas, na hora que eu pego água pura e chacoalho, o ar não consegue entrar, porque a água está fortemente atraída. Se o ar não entra, não forma bolha. Se não forma bolha, não forma espuma. O que eu tenho que fazer para formar espuma? Colocar na água ou um sabão ou um detergente. Pessoal, eu vou escrever aqui uma palavra importante. Os sabões e detergentes, eles são tensoativos. Cuidado, é uma palavra perigosa. O que significa dizer que sabão e detergente são tensoativos? Significa que eles diminuem a tensão superficial. Diminuem, não aumenta. A palavra é perigosa. Na hora que eles diminuem a atração entre as moléculas de água, na hora que eu agito, o ar entra. Na hora que o ar entra, forma bolha. E um monte de bolhas é espuma. É por isso que quando a gente usa sabão e detergente, faz espuma. E agora uma pergunta clássica. O que a espuma tem a ver com a limpeza? Nada. Nada. Voltar. Limpar significa dissolver. Como que eu limpo uma coisa? Usando um solvente, geralmente água, que carrega aquela sujeira junto. Portanto, tem que ter afinidade entre o solvente e a sujeira. Solubilidade. Limpar significa dissolver, ter afinidade, ser solúvel, ser miscível. O que é espuma mesmo? É ar com água. Os sabões detergentes, eles diminuem a tensão superficial, facilitam a entrada do ar,
portanto forma espuma. Mas veja, o que tem isso a ver com limpeza? Nada, veja. A espuma, ela pode ser consequência da limpeza. Uma coisa suja não forma espuma, uma coisa mais limpa forma mais espuma. Por quê? Mas não foi a espuma que limpou. Não foi a espuma que limpou. Limpar significa dissolver. Limpar significa usar um solvente que carrega a sujeira junto. Mas você concorda que a gente gosta de espuma, né? Você pega um shampoo que não faz espuma, esse aqui é negócio, aquilo, esse aqui é bom. Os fabricantes também são espertos, fabricantes de shampoo, essas coisas. Então, claro que os próprios detergentes e sabões são tensoativos, que também é mais ou menos a mesma coisa que falar surfactantes. Diminui essa tensão superficial, forma espuma e a gente gosta. É agradável, é uma sensação agradável. É uma sensação agradável de limpeza, mas não foi a espuma que limpou. A espuma pode ser consequência, nunca será a causa da limpeza. Certo? Então veja que interessante, que coisas práticas, coisas que especialmente o Enem gosta muito. Tá? Para a gente finalizar a nossa aula, além de sabões de detergente, que é uma aplicação importante dos lipídios, como a gente acabou de ver, eu preciso citar uma outra aplicação que nos últimos tempos tem crescido muito, de lipídios, né, de óleos e gorduras, que não tem nada a ver com essa primeira parte da aula, tá bom? Nada a ver. O que eu quero falar para vocês agora? Do querido, famoso, importante biodiesel. Se você vive no mesmo mundo que eu vivo, espero, você deve ter percebido que uns tempos para cá tem se falado muito de biodiesel, né? Qual que é a ideia? Um combustível que viesse de fontes renováveis. Moçada, para um pouquinho. Quando a gente fala combustível, eu acho que na tua cabeça vem de cara gasolina, querosene, óleo diesel, que são derivados do petróleo. E o petróleo, com certeza, não é uma fonte renovável, é um combustível fóssil. Claro que no Brasil, nós já demos uma aula sobre isso, a gente usa muito álcool, que aí sim vem da cana, que, portanto, é uma fonte renovável. Só que, veja, o álcool também não pode ser usado em qualquer tipo de motor, apesar que atualmente isso já está progredindo bastante. Mas é um sonho antigo dos engenheiros, especialmente dos engenheiros químicos e dos engenheiros mecânicos, é o seguinte: puxa, seria tão bom que a gente conseguisse um combustível renovável que pudesse ser usado, por exemplo, em ônibus, em caminhão, que geralmente usam óleo diesel, mas que fosse um combustível que viesse de algum ser vivo, que, portanto, pudesse ser renovado, fontes renováveis. Um parecido com diesel que veio de uma coisa viva, caracterizado biodiesel. Daí. Claro, muitas pesquisas, muitos anos, muitos testes que não davam certo. Ou era pouco poder calorífico, ou seja, o combustível liberava pouca energia, ou tinha uma viscosidade muito grande, então ficava pouco prático você usar nos motores. E depois de algumas pesquisas, chegaram à conclusão que tem um que deu mais certo. Como? Qual é o mais usado atualmente? Pense, se nós estamos falando de aplicações de lipídios, é porque eu vou usar um lipídio, ou seja, um óleo ou gordura. Vou escrever simplesmente lipídio. Então, uma maneira muito utilizada para fazer o tal de biodiesel é pegar um óleo ou gordura, reagir com álcool, aqui os mais usados são o metanol ou o etanol. Essa reação produz o tal do biodiesel, que você já vai ver como que é a cara dele, e ainda de quebra, o subproduto é o nosso velho e querido glicerol. Você lembra da aula passada? A qual função pertence os óleos e gorduras? Eles pertencem à função éster. Pois bem, saiba que o biodiesel também pertence à função éster. O biodiesel são misturas de ésteres. Claro que aqui é um álcool, e claro que o glicerol também é álcool. Então você está percebendo que essa reação é entre um éster com um álcool, que vai dar um outro éster e um outro álcool. Essa reação tem um nome próprio. Ela é a chamada transesterificação. Repete. Transesterificação. Ou seja, é um éster com álcool que vai dar um outro éster e um outro álcool. Você diria, e daí?
E daí? Primeiro, qual é a cara desse éster? Ele também tem uma longa cadeia carbônica, carbono, 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 que é justamente a parte que veio lá do lipídio, que na verdade veio daquela cadeia que era lá dos ácidos graxos, lembra? E se, por exemplo, aqui eu usar o metanol, álcool que tem um carbono, aqui eu vou ter apenas um carbono. Então aqui seria um éster metílico. Agora, se, por exemplo, em vez do metanol eu usar o etanol, que você vai ver já já qual é a grande vantagem, eu teria carbono, 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 e alguma coisa tipo assim, ó, tipo assim, ó. Se eu usasse agora o etanol, eu teria aqui 2 carbonos. Ou seja, se eu usar o metanol, eu vou ter um éster metílico. Se eu usar o etanol, 2 carbonos, eu vou ter um éster etílico. E qual é a grande vantagem se a gente usar o etanol e aqui um óleo? Por exemplo, qual é um óleo que o Brasil é grande produtor? Óleo de soja. Então, se por exemplo eu usar aqui óleo de soja e aqui o etanol, que portanto vem da cana, eu estou partindo de fontes renováveis. Ficou feio esse soja, vamos escrever mais bonitinho. Soja. Claro! Então a gente consegue obter um combustível renovável e uma grande característica do biodiesel. Ele pode ser misturado ao diesel do petróleo, chamado petrodiesel, o diesel normal tradicional, e ser usado nos mesmos motores de caminhão, de ônibus, que já são fabricados atualmente. Porque pensa, se a gente inventasse um combustível muito legal, muito bom, mas tivesse que fabricar motores, especialmente para aquele combustível, não ia valer a pena, ia gastar muito dinheiro, ia construir fábricas novas e novos motores. Não. Uma grande vantagem desse biodiesel, ele é misturado ao petrodiesel, ou seja, ao diesel normal, diesel tradicional, e é usado nos mesmos motores, com pequenas adaptações, eventualmente, nos mesmos motores que já são fabricados atualmente para o petrodiesel. E, repetindo e reforçando, fonte renovável. Lembrando que o combustível é uma fonte de energia. E, como a gente usa lipídio, eu dou exemplo aqui do óleo de soja, no caso do Brasil especialmente, é uma aplicação de lipídio, que é o assunto de hoje. Beleza, moçadinha? Espero que tenha ficado clara essa ideia de fabricação de biodiesel. E para concluir a aula, nós vamos fazer um exercício. Qual foi o grande assunto explorado na primeira parte da aula, quando eu falei de sabão e detergente? Qual a propriedade? Solubilidade. Então, por favor, pegue aí o exercício número 8, que é um exercício inteirinho sobre solubilidade, que é o grande assunto da aula de hoje. 30 segundinhos para você achar e ler o exercício número 8. Você repara que é um exercício daquele tipo somatória, tem várias afirmações, e todas elas, de uma forma ou de outra, dizem respeito à solubilidade. Então, vamos ver uma por uma para a gente pensar. A 01 diz assim: quando se dissolve gás carbônico em bebidas refrigerantes, né, os refrigerantes têm gás carbônico, né, a solubilidade do gás, aumenta com o aumento da pressão. Pensa, se eu tenho um refrigerante, né? Vamos imaginar que aqui fosse um refrigerante, não é água, né? Não é cachaça também. E eu fosse injetar gás carbônico, ele fala, quanto mais a pressão que eu injetar o gás carbônico, mais vai dissolver, é claro, moçada. Quanto maior a pressão que o gás chega, maior vai ser a solubilidade. É muito óbvio isso daí, claro, certo. 02. Uma substância polar, em geral, dissolve-se em solvente apolar? Não, semelhante dissolve semelhante. Você está careca de saber. Só um detalhe, fala para mim exemplos de solventes apolares. Porque solvente polar a gente pensa na água, mas apolar, principalmente hidrocarbonetos. Portanto, derivados do petróleo. Claro, gasolina, óleo diesel, e também tem outros que não são derivados de petróleo, apolares, por exemplo, o benzeno, CCl4, tetracloreto de carbono, são exemplos de solventes apolares. 04. As substâncias que se dissolvem com liberação de calor tendem a ser menos solúveis a quente. Pessoal, agora há pouco na aula, quando eu falei para lavar aquela panela engordurada, eu não falei lá, mas porque eu sabia que eu ia falar aqui. Qual é a grande dica para lavar uma coisa engordurada mais facilmente? Todo mundo sabe? Além de usar sabão ou detergente? Usar água quente.
Por quê? Presta atenção. Lembra lá do começo do ano de Química D? Geralmente, como que varia a solubilidade em função da temperatura quando eu vou dissolver um sólido em um líquido? Geralmente é uma curva crescente ou decrescente? Geralmente é uma curva crescente. E por quê? Porque a maior parte das solubilizações são processos endotérmicos. E se eles são endotérmicos, ou seja, se para dissolver ele precisa absorver energia, quanto maior a temperatura, mais energia ele tem. Se para dissolver ele precisa absorver, quanto mais energia ele puder absorver, mais ele dissolve, portanto aumenta a solubilidade. Todos se comportam assim? Não. Tem alguns que são exotérmicos, mas a maior parte dos sólidos que eu quero dissolver no líquido são processos endotérmicos. Eu podia dizer que isso é uma reação endotérmica? Resposta: não. Por quê? Porque não é reação. Dissolver não é reagir. Dissolver é só deixar junto. É um processo puramente físico. Não é uma reação. Não é um processo químico. Se limpar significa dissolver, tudo que aumente a solubilidade facilita a limpeza. Então você entendeu por que é mais fácil lavar uma panela engordurada usando água quente? Porque conforme eu aumento a temperatura, geralmente a solubilidade aumenta. Se limpar significa dissolver, tudo que aumente a solubilidade facilita a limpeza. Por isso que é mais fácil lavar coisa engordurada usando água quente. Porque a maior parte dessas solubilizações de sólido em líquido são processos endotérmicos, que foi exatamente o que ele falou na afirmação 4. 08. Quando o soluto se dissolve com absorção, absorção endotérmica, de calor, a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Você concorda que foi exatamente o que a gente acabou de falar? Quando o processo é endotérmico, conforme a temperatura aumenta, a solubilidade também aumenta. Sim, ele falou a mesma coisa, com palavras diferentes. 16. O benzeno se dissolve bastante na água. Pessoal, o benzeno é um hidrocarboneto. E os hidrocarbonetos são compostos apolares. Portanto, não tem afinidade com a. Claro que o benzeno não se dissolve, o benzeno é insolúvel na água. 32. Soluções diluídas. O que é uma solução diluída? Que tem muito soluto ou que tem pouco soluto? Pouco. Agora está todo mundo mexendo aí com a água sanitária, fala diluição de 1 para 10, diluição. Ou seja, o que é uma solução diluída? É aquele. Eu tenho uma tia lá em São Paulo, a tia Cida, que faz um café fraco para caramba. Ela coloca meia colherzinha de pó de café para 10 litros d'água. É uma solução extremamente diluída. Tem pouco soluto para muito solvente. Então, soluções diluídas contêm pouco soluto em relação com. Claro. Ou seja, não é uma solução concentrada, é uma solução diluída. Está falando também de soluções, né? Claro que está certo, perfeitamente correto. Um detalhe. A maior parte das soluções que a gente usa no nosso dia a dia são geralmente concentradas ou diluídas? Resposta: muito diluídas. Sim. Por exemplo, vinagre. É basicamente, assim, simplificadamente, é uma solução de ácido acético em água. Mas quanto que tem de água no vinagre? 90%, 92%, 90%, muito mais. Refrigerante tem 98% de água. Leite tem uma grande quantidade de água. Ou seja, quase todas as soluções que a gente usa no dia a dia são soluções muito diluídas, ou seja, pouco soluto para muito solvente. Certo? Moçada, então hoje falamos de aplicações de lipídios, especialmente sabões e detergentes, um pouquinho de biodiesel, mas a grande propriedade estudada hoje foi a solubilidade, que a gente agora deu uma lembradinha nesse exercício. Tá bom? Faça os exercícios, se empenhe, bola para frente, continue aí com muita vontade, acordando no horário certo, tirando o pijama, sentando para assistir às aulas, que se Deus quiser, você vai ver o teu nome na lista dos aprovados. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau!